Apóstolo, é muito bom te ver aqui, moço. Tudo bem, apóstolo? Aleluia. Amém. Posso dar um ósculo? Amém. Amém. Oh, Deus, estamos energizados. Agora é contigo. Amém. Glória a Deus. Com muita liberdade. Amém. Glória a Jesus. E a igreja que está viva diz aleluia. A igreja que está morta diz amém. Opa, eu disse a igreja que está morta, rapaz. Para, quem está vivo fica só no aleluia. Aleluia. Prometo, não pego você mais. Glória a Deus. Estamos de volta. O congresso continua. E a gente vai crescer na intercessão, crescer na adoração, crescer na vida com Deus. E vamos ver coisas gloriosas acontecendo, amém? Estou hoje junto com a Leila, minha querida esposa, sempre tem vindo nos congressos. Só teve um ano que você não veio, né? Só um ano. Os demais, a Leila está junto. E esse ano, eu estava com saudade, porque viemos nos encontrar hoje à tardezinha. Acabamos de nos ver, então estou morrendo de saudade dela. E estou acompanhado de uma equipe grande de Suzano, aliás, de Mogi das Cruzes. Vamos ficar de pé, a nossa equipe que veio lá de São Paulo. Está aqui o profeta Edson, está aqui a nossa profetisa Daiane, a sua filhinha Isadora. Eu confundo sempre com Heloísa, Isadora, o Beto, o Leonardo, meu irmão, e a minha cunhada Tamires. Estou cansado. A Eva e o Arildo. Então esse pessoal veio para fazer parte da equipe de intercessão e vai estar aqui ajudando também. São homens e mulheres de Deus com dons espirituais, e daqui a pouco a gente vai estar deixando Deus usar a nossa vida. Vamos dar um sejam bem-vindos aí, amém? Sejam bem-vindos aí, muito obrigado. Nós estamos correndo, mas correndo demais para dar conta de encerrar a nossa agenda esses dias aqui, e domingo, se Deus quiser, estamos embarcando para Israel, voltando para a nossa missão que Deus deu de continuar aprendendo a língua hebraica. Depois de velho, Deus me fez sentar na cadeira de novo de estudante. Você precisa de ver, bispo, que desafio que é escrever da esquerda para a direita, ler ao contrário, só uns pauzinhos que a gente pensa que não vai entender nunca, mas entende. E uma língua que não se escreve as vogais. Pense numa dificuldade. Como você treinar sua mente a ler sem usar a vogal. Fala-se, mas não se escreve. Tenta imaginar o seu nome retirando as vogais. Como ele seria? Escrito. Falado fica igual, mas para escrever. E aí outra pessoa que não te conhece vai ler aquilo e adivinhar que é Edson, que é João. João, 3 vogais juntas, né? Como fica essa língua complicadíssima. Por isso que as palavras são muito curtas, em termos de escrita, e muita coisa se diz. Eu peguei um versículo bíblico com 45 palavras na nossa versão, e ele tinha 18 palavras na Bíblia original, no hebraico. Para traduzir 18, precisou de 45. Então eu fiquei assim, chocado com essas coisas. E nós estamos ali, ó, aprendendo em medaber ivrit, falando hebraico. Anarno Rosrin le Rio de Janeiro, que anarno orevim otrem. Nós voltamos para o Rio de Janeiro porque nós amamos vocês, traduzindo. Já estamos aprendendo. E é uma língua gutural. Se fala mais com a garganta do que com o palato ou com a língua dental, que são palavras que a gente fala como o nosso português, ela é a língua batendo nos dentes.
Já o americano, ele fala com a língua no céu da boca. I love you, né? Richard, né? Fica tudo. É línguas que estão no céu da boca. E o hebraico é gutural, é a língua na garganta. Has, ha, ohev, eu te amo, aniohev. Olha, quase que vomitando um no outro para dizer que ama. Imagina quando está brigando. Então, nós estamos aprendendo a falar com garganta, língua gutural, muito difícil. Agora, outra curiosidade, antes da gente entrar na palavra, é que é uma língua que nos leva para a humildade. Por quê? Porque não existe no tempo presente, na língua hebraica não existe no tempo presente, e na Bíblia também não existe no tempo presente, o verbo ser ou estar. Eu não estou aqui e eu não sou Léo. Como que diz? Diz assim: eu aqui, eu Léo. Acabou. Eu pastor, ninguém diz lá eu sou pastor, eu sou engenheiro, eu sou advogado, eu sou, e nem eu estou. Não dá para falar no tempo presente. Por quê? Porque só tem um que é eu sou de verdade. O resto, tudo vai acontecendo. Só tem um eu sou. E você sabe quem é? Então dê uma salva de palmas para aquele único que pode dizer: eu sou o que sou, eu serei o que serei. Todas as nações construíram uma língua e enxertaram na língua o alimento do ego. E a língua hebraica não tem como você se projetar, porque não existe a palavra no vocabulário, não tem como você falar. É muito interessante como Satanás põe sutilezas nas línguas do mundo. E o hebraico é uma língua que tinha sumido da face da terra. A língua que desapareceu e voltou 100 anos atrás. Esta língua era usada por Abraão, Isaac, Jacó, todos os patriarcas, todos os profetas e reis do Antigo Testamento. A Bíblia toda, o Antigo Testamento, escrita nesta língua. E até a época de Jesus era a língua corrente, todos falavam. Os nossos primeiros apóstolos, batismo no Espírito Santo, todos eles eram de língua hebraica. Até o ano 70, quando Roma invade Jerusalém, Jerusalém é saqueada, destruída, e os judeus são esparramados pelo mundo inteiro. O que acontece com uma pessoa que muda de país? Ele leva a língua original, primeira geração. O filho dele nasce naquele país, talvez em casa o pai força a falar um pouquinho a língua original. Mas ele vai crescer, vai para a escola, e ele já não estuda a língua dos pais dele na escola. Ele não é alfabetizado mais. Ele entende uma ou outra palavra só. Terceira geração, nenhum neto vai querer dizer: meu avô falava uma língua chamada hebraico. Quarta geração nem sabe mais o que está falando. Como que depois de 2000 anos, Deus consegue reajuntar um povo chamado Israel e reconstrói a língua que eles falavam 2000 anos atrás? Diga, é um milagre. Por quê? Porque eles tinham a Bíblia escrita na língua original, tinham as rezas, as orações na língua original, e tinha alguns livros que eram os livros de interpretação da Bíblia na língua original. Então, onde eles estivessem no mundo inteiro, ao ir para um ajuntamento de sinagoga, eles liam na língua original. E isso foi passado geração após geração, mas não falavam em casa, porque não tinha vocabulário suficiente. Mas eles tinham uma referência, um livro base, que era a Bíblia. E através da Bíblia, geração após geração, guardando as orações, guardando os textos bíblicos de cor, muito embora não soubesse usar isso no cotidiano, era uma linguagem apenas religiosa. E aí, quando forma o Estado de Israel, em 1948, mais ou menos no início do século passado, um homem chamado Eliezer Ben Yehuda,
diz que se nós estamos voltando para a nossa terra, nós precisamos falar a nossa língua. Não podemos usar a língua das nações que nós aprendemos. Chegou judeu de todo lugar do mundo, um falando russo, um falando etíope, um falando alemão, um falando italiano, um falando inglês. E quando chega lá, tem que se comunicar. Ben Yehuda disse, temos que falar hebraico. Todo mundo diz, você é doido. Por quê? Porque não tem vocabulário suficiente. A gente vai ficar falando metade de versículos, vai usar. Eles vamos construir. E ele foi tão violento que o pessoal achou que ele era muito doido, porque ele obrigava o filho dele a falar hebraico com ele, e foi inventando as palavras e se tornou jornalista e começava a publicar jornal e obrigava os judeus ali. Quando ele saía na rua e encontrava um judeu falando ou russo, ou italiano, ou inglês, ele batia. Pegava um porrete, corria atrás da pessoa e dizia, você tem que aprender hebraico, você é judeu, volta para o hebraico. Pegava um ônibus, motorista conversando com o passageiro em outra língua, ele batia, fez o motorista descer, catou o volante e levou as pessoas para casa. E o povo dizia, você é doido. E Deus usou esse ímpeto desse homem e todo Israel volta a falar a língua hebraica e reconstrói, e até hoje ela está sendo reconstruída. A língua mais antiga do mundo é o hebraico e a mais nova do mundo é o hebraico. A cidade antiga, não a mais, mas uma das mais cidades antigas do mundo é Jerusalém. E do lado de fora da muralha é uma das mais novas do mundo. Tudo em Israel tem o velho e o novo. E nós estamos lá para aprender este hebraico, que para eles é a história daquela menina que foi encantada pela bruxa, que comeu a maçã e ficou dormindo. 1 ano, 2 anos, esperando o príncipe encantado, que chega e dá um beijo, e a princesa ressuscita. Ele diz, assim foi nossa língua, uma princesa que estava adormecida, e chegou um príncipe chamado Eliezer Ben Yehuda, e beijou, e amou essa língua, e hoje ela renasceu, e o mundo inteiro quer aprender a falar hebraico, está cheio de gente, cristão e não cristão, voltando para Israel, e querendo falar um pouquinho da língua original, que Jesus pregava, e que a Bíblia inteira foi escrita até o ano 2000, há 2000 anos atrás. E hoje, nós temos muita bênção, muita verdade, muito conteúdo. Por quê? Porque Deus está dando acesso às coisas mais profundas que Ele queria que nós soubéssemos. Mas nessa noite, o Espírito me tocou a dizer o seguinte a vocês e a mim também. O tema que nós precisamos entender é o tempo. É uma passagem linda, maravilhosa sobre o tempo, no livro do Eclesiastes, no capítulo 3. Vamos ver esse texto que é clássico. Vamos ler? Capítulo 3 do livro de Eclesiastes. Prontos? Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer. Tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar, tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz.
Verso 15 diz assim: aquilo que é, já foi, e o que será, já foi anteriormente. Deus investigará o passado. Descobri também que debaixo do sol, no lugar da justiça, havia impiedade. No lugar da retidão, ainda mais impiedade. Fiquei pensando, o justo e o ímpio, Deus julgará ambos, pois há um tempo para todo propósito, um tempo para tudo o que acontece. Aleluia. Poucas vezes nós pensamos no passar do tempo. Nós temos um relógio e nós nos habituamos a checar as horas para os compromissos, a ver o que tem que fazer em determinada hora. Ou seja, nós somos seres que agendamos a vida e controlamos a agenda pelo tempo. Como nós somos seres com a imagem e semelhança de Deus, nós temos um Deus também que rege, governa e agenda também de acordo com tempos. Por isso ele estabeleceu as festas em Israel. As festas são para marcação de tempos. Por isso que ele fez as estações, uma para trazer a chuva, uma para trazer a frutificação, uma para trazer colheita, uma para trazer descanso para a árvore. Deus também trabalha com os tempos. O mundo espiritual também. Até Satanás não quis aceitar uma ação de Jesus. Jesus foi expulsar os demônios e ele disse: opa, por que o Senhor vem nos atormentar antes do tempo? Eles têm um controle e se baseiam. Então o inferno também tem uma agenda de acordo com o tempo. Um dia eu tive uma experiência com Jesus muito forte. Ele me levou numa dimensão alta assim, parece que a gente ia subindo. E nesse caminho que eu sentia como se arrebatando, sendo arrebatado. E ele me levou para um lugar que eu entendi que era o sol. Eu falei: mas Senhor, o que estamos fazendo aqui no sol? Não era calor, não era quente, era só como se fosse fogo. E eu vi um trono lá em cima. E eu falei: é do Senhor esse trono? Ele disse: não, esse trono é de Satanás. Eu disse: mas por que aqui? Ele disse: porque é um lugar de governo. Eu falei: é daqui que Satanás governa? Ele disse, eu perguntei: mas por quê? Ele disse: porque eu pus estes elementos para governar. E o sol é para governo. Eu falei: mas como ele fez esse trono aqui? Tomou as coisas do Senhor. Ele diz: ele construiu com o que vocês deram para ele. O que eu dei para Satanás? Vocês deram o desejo de governar. Cada vez que vocês têm desejo de comandar o tempo, de governar as coisas, e não ser governado por mim, com esse sentimento ele vai construindo o reino dele. Os homens não entenderam o meu reino, os meus tempos e o meu governo. E por não entender, dão a Satanás o direito de governar. Se vocês fossem governados e entendessem que eu tenho um tempo para cada coisa, vocês não construíam para ele. Então ele pega o sentimento de raiva que está numa pessoa e governa com esse sentimento. Ele pega todos os sentimentos das pessoas e através dos sentimentos é que ele governa. Por isso é mais perigoso um sentimento do que uma arma na mão. A gente não tem medo de quem dispara um sentimento de ódio contra a gente, mas tem medo de um ladrão. Pois eu te digo, um você vê e sabe se esconder, o outro você não entende porque que as coisas más estão acontecendo contra você. E principalmente se for um crente que tenha bastante acesso ao poder de Deus, e ele está em momentos de raiva, um momento desequilibrado, não tem domínio próprio, está com ciúmes, estão com áreas não curadas do caráter, então este sentimento é mais perigoso. Então nós temos que discernir os tempos, discernir
para ter o sentimento alinhado com o de Deus. Por isso há uma ocasião certa para cada coisa e tempo certo. Há tempo de aproximar, tempo de afastar, tempo de rir, tempo de chorar. E a gente não pode chorar em tempo de rir, nem rir em tempo que é para chorar. Não adianta querer ser forte quando Deus fala desaba. Perdeu um parente, morreu alguém da família, curte o luto, chora, entrega, confia, descansa, mas não segura. Porque o que você não faz no tempo certo, depois vai te prejudicar em outro tempo. Você sabia que não chorar um luto, depois te dá um problema lá na frente, se você não conseguir extravasar naquela hora. E se você não discerne as coisas mínimas de tempo, como vai discernir as estações mais importantes? As pessoas do passado, e Jesus diz para elas: vocês sabem o tempo de plantar, vocês discernem o tempo, mas não conseguem discernir os sinais da vinda do Filho do Homem. E aí ele começa a dar que tempo era aquele que estará. Ele diz: o mundo vai estar como Sodoma e Gomorra. Os governos vão estar aprovando leis, onde o pecado vai virar o natural. Essa era uma das marcas do tempo da volta de Jesus. E ele diz: atente para esse tempo. A violência estará muito grande sobre a terra, o amor já vai estar frio. Então todos os sinais do tempo da minha vinda, prestem atenção nessas coisas. Quando a figueira brotar, é sinal que o verão está perto, ele diz. Vocês sabem as estações, vocês sabem ver. E Jesus sempre trabalhou para que nós discerníssemos os tempos. Havia uma tribo em Israel cujo nome era Issacar. E a função dessa tribo na Bíblia era discernir os tempos. Que época se vai para a guerra? Que época se recua? Devo ou não devo? Planto ou não planto? Fico ou mudo? Discernir tempos. Estávamos agora, final do ano passado, em Israel. E o Espírito Santo impregnou no meu coração. Chegou o tempo de vir para Jerusalém. É o tempo de se movimentar e voltar para casa. Voltar para esse lugar. E olha, às vezes chega a hora da nossa vida de fazer mudanças. Chega o tempo de tomar decisões. E se a gente não tiver dependente de Deus e na coragem do Espírito Santo, passam grandes oportunidades. Tem hora que é hora de fechar aquela empresa e começar outra. E se você não está discernindo de Deus, você permanece naquilo e vai até a falência. E podia ter vendido até por um bom preço. Se você não entender o tempo de afastar e o tempo de abraçar, você abraça aquilo que já era para ter repudiado e repudia aquilo que Deus está falando. É tempo de reconciliar com aquela pessoa. É tão importante entender a voz de Deus e os tempos e as estações, senão a gente fica numa cidade com data de validade vencida e está tudo dando errado. Deus falou: já era tempo de ter mudado. E muitos de vocês já passaram por essas situações e estão entendendo o que eu estou dizendo. Porque quando a gente está falando algo que está caindo no coração, as pessoas começam a fazer assim, ó. E daqui a gente da frente vai vendo as dezenas de cabecinha fazendo assim. Porque você está lembrando uma situação que você passou, uma época em que Deus falou: sai daí, vai para outro lugar. E hoje o Senhor me mandou pregar e orar para que o povo dele discirna o tempo de todas as coisas. É tempo de eu sair daqui, é tempo de eu voltar para tal lugar, é tempo de eu comprar, é tempo de eu vender. Você sabe que os banqueiros, os aplicadores de bolsa, a principal função deles é discernir a hora de comprar e discernir a hora de vender para ganhar dinheiro. Quem conseguir entender melhor o movimento do tempo, fica rico só em aplicação. Discerna em nome de Jesus o tempo da sua vida. Hoje a intercessão nesse lugar vai ser para entender os tempos, diz o Senhor, amém. Se você não discernir, nós vamos perder oportunidades. Deus diz que o mundo está no vale da decisão e precisa discernir de que lado vai ficar, de que decisões vão tomar. E talvez uma oração, uma intercessão profunda que nós não fazemos e precisa ser feito é: Senhor, dá-me discernimento dos tempos. Senhor, me faz entender cada momento da minha vida, as estações que eu estou passando, como eu devo reagir, como eu devo agir, o que eu devo decidir.
para não errarmos. Quantos casamentos feitos errados. Quanta gente casou com pessoa que não devia ter casado e pagou caríssimo por isso. E quanta gente dispensou a pessoa certa que Deus tinha no caminho, por causa que não discerniu nem os tempos, nem os modos de Deus. Mas hoje, nesse congresso, se queremos ser intercessores, nós precisamos ouvir a voz daquele que é o Senhor do tempo, que controla todas as estações e que está dizendo: igreja, me entenda, alinha seu pensamento com o meu, porque Deus nunca errou um tempo sequer. Oh, aleluia, Ele é o Criador do sol e da lua, das estações. Ele entende de tempo, e Ele quer que a sua igreja discirna o tempo todo que tempo ela está vivendo, que tempo no particular, tempo da minha família, para eu não prolongar em coisas que Deus já está com data de validade vencida, irmãos. Tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntá-las, tempo de coser, de costurar, e tempo de rasgar, tempo de rir, tempo de chorar. Hoje à noite vai descer sobre essa igreja o dom de discernimento de tempos. Assim me ministrou o Espírito Santo. Agora não me pergunte por quê, mas porque Deus é quem escolhe os temas que nós precisamos entender na vida. E nós precisamos do favor das pessoas, orar pelo favor, orar para que caia no coração delas, orar para que elas sejam favoráveis a nós, orar para que nós sejamos pessoas de grande discernimento com relação às mudanças que precisamos fazer, aos locais que precisamos ir, e ao governo de Cristo sobre nós para nos comandar. Então a unção para ser liberada hoje é: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos os corações sábios. Você sabe o que é sabedoria, irmãos? Sabedoria é uma águia de Deus, é a pessoa de Jesus Cristo quando vem até nós, numa voz audível e fácil e clara, e diz para a direita, para a esquerda. Quando sabedoria está conosco, diz a palavra, nem louco erra o caminho, porque até o louco pode ter sabedoria de Deus, porque a sabedoria de Deus é loucura para o homem, e a loucura do homem pode ser até sabedoria. O dom que o Senhor vai dar, até o mais simples dos homens, vai discernir o que fazer na hora certa. Terrível coisa é a indecisão. Consome uma energia, desgasta a gente. Pessoa indecisa. Já pensou? Um intercessor indeciso, um pastor indeciso, um profeta indeciso, um apóstolo indeciso, um empresário indeciso, um chefe de família indeciso. Em nome de Jesus, seja quebrado hoje esse espírito de indecisão. Eu vou dizer uma coisa: a maioria dos homens tem um grande problema. Homens, eu digo do sexo masculino, não estou falando das mulheres. E tem se tornado um peso para as mulheres, porque ele nunca decide nada. Estou falando por mim, porque eu conheço minha natureza. E às vezes eu tenho que me policiar, porque eu já entrei num estágio de descanso mental, e eu obrigo a mulher a decidir. Tem que fazer tal coisa? Bem, o que você acha? Já joga para a mulher. Tem casamento assim, semelhante aqui? A mulher não quer nem levantar a mão, porque o marido está aqui, ela vai desonrar se fizer isso, né? Mas então eu pergunto para os homens: você é assim, meio indecisão, e joga tudo para ela? Confia mais no taco dela do que no seu? Poxa, só eu banquei de bobo aqui, gente. Tá bom. Obrigado, corajoso. Teve uns 3 aqui, o Arildo foi solidário, camisa verde lá no fundo. Mais um aqui à frente, aleluia. Nós precisamos de discernimento, segurança e certeza. E hoje o Espírito Santo me falou: Léo, pregue sobre isso. E quando Deus manda pregar algo, é porque Ele vai derramar nessa linha. Irmãs, discernimento do que falar, quando falar, discernimento para ouvir, discernimento para dar o recado que Deus quer que dá, ou discernimento só para interceder, para resolver aquele problema que Deus te revelou. Porque intercessor recebe revelação do problema da vida dos outros. Deus confia e segreda. Agora o problema é que a gente às vezes não confia muito, né?
e vai segredar para quem Deus não mandou. Intercessão. Deus confia a nós discernimento de tempos. E nós hoje vamos fazer uma intercessão que Deus vai dar uma sabedoria. O céu vai rasgar. Nossa vida vai ficar mais leve. Quem sabe nós saímos daqui hoje com um grande ouro e nem sabe que isso é ouro. Oh, aleluia. Já pensou, bispo, a gente com sempre um conhecimento de tempos. Olha, agora é hora de fazer tal projeto andar. Não é muito importante? Pois isso que o Espírito Santo me disse. Hoje Ele quer dar esse presente para nós. Isso é um dom. É um dom, eu não sabia. E eu vou te falar, eu nunca orei por discernimento de tempos. Mas a hora que eu entrei aqui, já com a palavra meio que trabalhada no Espírito, mas Deus falou, amanhã você prega isso. Hoje eu quero te usar para liberar o discernimento de tempos. Que extraordinário. Eu estou muito seguro do que estou fazendo. Amanhã temos outras coisas para liberar, mas hoje tem que ser essa, diz o Senhor. A minha igreja precisa urgente disso. As famílias precisam. Nenhum sofrimento se prolonga se nós sabemos discernir o que fazer, o que falar e quando falar e para quem falar. Tomar decisão. Alugo essa ou não? Como Deus mostra. Eu vejo uma mão junto com outra que assente, Deus me falando o tempo todo assim: vou ensinar o meu povo a alinhar-se com a minha vontade. Porque discernir os tempos é entrar em alinhamento. Alinhamento de mente, alinhamento de coração, alinhamento de sentimento. Às vezes tem uma ferida na nossa alma que impede de nós entendermos os alinhamentos de Deus. Às vezes tem oportunidade que bate na nossa porta, mas a gente já está tão cansado, está tão fadigado, foi tanto injustiçado na vida que não acredita mais em ninguém, e passa um tempo de uma visitação tremenda. E Jesus chorou sobre Jerusalém, por quê? Porque não discerniu o tempo da visitação. Você lembra quando Jesus chora em cima da cidade? Vem, atravessa, vai descendo o Monte das Oliveiras, olha para Jerusalém, chora. Tem até uma igreja construída no lugar da lágrima. Fizeram uma igreja uns séculos atrás em forma de lágrima. A cúpula dela é uma grande lágrima, chama Igreja da Lágrima, e diz que é o lugar onde Jesus chorou, olhando para Jerusalém. Diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, que quantas vezes eu quis ajuntar-te como a galinha junta os teus pitainhos, e vós não quiseste. Ah, se ao menos hoje pudesses discernir o tempo da tua visitação. Olha, uma cidade deixou passar a oportunidade de entender quem estava passando por ela. Nós não podemos nesse congresso, sair desse congresso sem entender. E para entender, precisamos pedir esse dom. Sem entender o que vai acontecer, pode ser que amanhã Deus vai dar uma oportunidade extraordinária, que aqueles que discernirem podem ter suas vidas totalmente mudadas. Se discernir o tempo da visitação, se discernir a visitação que Deus pode fazer amanhã ou depois, e dizer: eu passei e poucos pegaram, porque poucos estavam ligados. Mas se a gente já é prevenido por Ele hoje, Ele passa amanhã e todos agarram a oportunidade, porque discerniram. E talvez eu entenda agora, o Espírito me põe forte, que o que Ele vai fazer esses dias, eu preciso discernir o que eu tenho que fazer, ao meu papel, para não perder, como Jerusalém perdeu, o dia da maior visitação. O Filho de Deus aqui na terra, o Messias chegou e estava gente olhando para um lado, para o outro, e Ele passou e Ele chorou, porque a grande maioria não captou quem Ele era e o que Ele podia liberar sobre a vida daquelas pessoas.
2 ladrões estão na cruz. E um deles não consegue aproveitar, porque não discerniu quem estava crucificado entre os dois. E um, mesmo que não tinha discernimento, mas por humildade, alcançou a graça do Senhor. E isso me leva a um ponto forte. Os humildes alcançam mais rápido esse dom. O arrogante pensa que já tem. Mas eu tenho uma boa mente, eu sei avaliar. O orgulho vai te deixar de fora da visitação. Quebra isso essa noite e diz: Senhor, atenta para mim. Faz a oração do criminoso na cruz. Lembra-te de mim e me dá esse dom. Lembra-te de mim quando vier uma oportunidade grande, me faz entrar no teu reino. Espírito Santo, ministra aqui hoje uma visitação de discernimento de tempos. E os humildes de coração vão receber. Quebranta teu coração e fala: eu quero, eu preciso, e eu não vou sair daqui sem esse dom, sem essa visitação. E o Espírito Santo me disse agora que o mundo inteiro precisa clamar por isso, porque só assim vão discernir a vinda do Senhor, porque dia e hora ninguém sabe, a não ser o Pai, e Ele vai revelar coisas grandes aos pequeninos. Só os pequeninos vão entender os sinais, só os pequeninos vão ver, só os pequeninos vão sentir, só os pequeninos vão discernir e vão abraçar a vinda do Senhor, e vão se envolver nos projetos de Deus, e vão mudar, entrar num outro patamar com Deus. Eu vejo isso acontecendo agora, como se um anjo chegou e ele está mexendo nesse lugar. Ele está movimentando, e movimentando, e movimentando, e movimentando, e está dizendo agora: começarei a abrir a porta para entrarem no discernimento. Visitarei esse lugar e sacudirei as bases da inteligência humana e colocarei o conhecimento divino. Porque a minha igreja está precisando discernir que tempos são esses para mudar as suas orações, mudar os seus comportamentos e alinhar o seu coração e sua mente com a vontade do Espírito de Deus. Aleluia. E quanto mais eu estou falando, mais as palavras dele vão entrando na minha boca, e mais eu vejo um movimento, Porque como Deus cria as coisas, Ele cria com movimento. Ele cria sempre com movimento. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, e o poder criador vai gerando a vida, vai gerando. Ele vai pondo ordem no caos, Ele vai alinhando tudo pelo movimento do Espírito. Move-te, ó Espírito. Vocês já viram as propagandas? Quando você está assistindo televisão e entra o noticiário do clima, e vem aquela mancha branca assim, meio que movimento redondo assim, para em cima do mapa. Você vê o mapa no fundo, você vê o azul do oceano em volta, e você vê aquela mancha branca como uma nuvem, e a pessoa que está fazendo a narrativa do tempo, ele aponta assim: nuvem tal, estão chegando sobre, chuva em tal lugar, tempestade, quando mostra aquele redemoinho branco assim, sobre tal país ou sobre tal região. É aquela nuvem rodando assim que eu estou vendo aqui, como um movimento de ar, um movimento espiritual. Ele vai rodando sobre nós, e está abrindo porta para nós discernirmos o tempo, as estações, o querer de Deus, a vontade do Espírito, a oração de Yeshua HaMashiach sobre Jerusalém. Mas hoje ele não está orando e chorando sobre Jerusalém, ele está sobre a igreja Ebenezer essa noite, ele está sobre São Gonçalo essa noite, movimentando neste congresso de intercessão e dizendo: vou abrir o coração e a mente para o meu povo discernir o tempo da segunda vinda, o tempo da visitação, porque Jerusalém não entendeu a primeira, mas eu vou fazer vocês entenderem. Busquem agora esse dom, busquem agora esse poder, e algo sobrenatural está movimentando para gerar dentro do espírito de vocês todo dom de revelação, todo dom de conhecimento, todo dom de interpretação,
Porque este congresso é de intercessão e um intercessor precisa de discernimento de tempos, precisa saber o que orar e quando orar e como orar. E o meu povo não vai perecer, porque eu vou dar conhecimento, aleluia. Só perece quem não tem conhecimento, e quem não tem conhecimento não discerne nada. Mas eis que o Senhor põe a sua boa mão sobre nós, e o movimento está acontecendo.